Vamos lá. Luz. Câmera, Podcast. É difícil. Vai ser isso. Vou muito colocar isso no começo. Mais uma então, pra ficar 3. Sim. Acho que 3 tentativas é bom. Show. Vamos lá. Luz. Câmera, Podcast. Sincronização. A gente já falou meio rindo no final. Olá, eu sou o Luan. Olá, eu sou o Luiz. E apresentando a gente aqui, nós somos 2 estudantes de cinema. Fazemos imagem e som na UFSCar, último ano. Ou deveria ser o último ano, né? Se não existisse uma coisa chamada Covid-19. Sim, a gente vai ficar num eterno último ano enquanto isso. E esse aqui é o Luz Câmera Podcast, um podcast que a gente resolveu criar durante essa pandemia para compartilhar os nossos conhecimentos que a gente adquiriu ao longo dos anos, tanto no curso quanto na prática. A gente vai buscar também, mais do que dar informação, sim, discutir as informações que rolam por aí, que normalmente são bem desorganizadas, e tentar ajudar aí quem está começando a conseguir usar todas essas informações da melhor forma possível. Não, é isso, né? A gente vai postar aqui as nossas conversas, tentar compartilhar conhecimentos que a gente tem da área, de trabalhos, de várias coisas. Num formato mais de discussão também, porque a gente não é nenhum especialista em nada, mas acho que a gente é bem habilitado a discutir sobre coisas e chegar a conclusões, assim. Como a gente diz, a gente nem se formou ainda, mas a gente acha que a gente tem bastante coisa a agregar para quem tá começando, para quem tem interesse, para quem já começou por outros caminhos. O que a gente não souber também, a gente vai pesquisando, jogando aí em pauta. Quem sabe não traz mais pessoas também, né? Já tô tacando aí pra ficar depois da cobrança. Pode crer. Não, esse aqui é só o início, né? Vamos ver aí. Sim, é isso aí. E aí, nesse primeiro episódio, a gente decidiu trazer uma lista de livros para você que tá pretendendo começar ou já começou na área de audiovisual e cinema. Bom, por ser um tema bastante extenso, a gente dividiu em 2 partes, né? São 4 livros na primeira parte e 3 na segunda. Todos muito bons. E aí a gente até fez uma discussão no final da segunda parte sobre várias questões sobre técnica, teoria. Isso mesmo, e só para avisar, olhando na descrição aqui você vai encontrar mais detalhes sobre os nomes dos livros, os preços dos que são vendidos no Brasil e etc. É isso aí. Isso aí, então acompanhe aí, vamos soltar o primeiro episódio. Bom, o primeiro livro aqui que a gente vai falar é o 5 Cs da Cinematografia, escrito pelo Joseph V. Maselli, publicado no ano de 1965. Ele foi um diretor e um diretor de fotografia, principalmente de fotografia, ele só dirigiu um filme, na verdade. É um livro bem técnico, mas bem inicial também. E ele se divide em 5 partes, que são ângulos de câmera, continuidade, corte, composição e closes. E como ele trabalhou bem mais como diretor de fotografia, visivelmente o livro foca mais nessas partes de captação, mas é bem interessante para todo mundo que vai começar a pesquisar agora sobre essa área e quer ter alguns conhecimentos a mais. Principalmente aquilo que a gente estava conversando, de que o pessoal normalmente começa pesquisando na internet, né? Vê uns vídeos no YouTube, sim, lê uns blogs, e daí meio que trava uma hora. Você aprende umas coisas, aprende ali a fazer uma exposição na sua câmera. Internet E aí, é tudo muito desorganizado, né? Sim, tem isso. É muito mais difícil você pegar e juntar a informação coerente de uma forma que você vá avançando sempre. Criar uma linha de raciocínio, né? Sim, por isso que esse livro é bom. Ele é pra quem só leu uma coisinha ou outra ali e viu um pouquinho sobre o que é uma câmera e tal. Esse livro você já pode pegar e ler, que você vai entender, e ele vai te passar esses conceitos bem básicos da produção audiovisual, mas bem bom. Esse livro também, ele diz, na capa eu não contei, mas ele diz ter mais de 500 imagens ilustrando tudo que ele fala. E é verdade, tem umas imagens boas, né? Tem muita imagem, toda imagem com uma legendazinha assim explicando, e todo tópico com imagens. Eu só não contei pra ver se de fato são mais de 500, mas eu acredito. Vamos acreditar. Sim, e dentro de cada uma dessas 5 partes, né, que eu listei, ele divide em vários tópicos, desde umas coisinhas mais básicas assim, mas com muitos truques. Ele chama de truques no início do livro, na apresentação. Muito bom, por exemplo, quando ele vai falar de planos, ele divide entre um plano que é um plano geral, um plano médio. Eu lembro que tinha umas partes que ele falava de cheat, né? Tipo, de trapacear.
trapacear era um dos Cs ou não? Não, não é, mas ele realmente fala, é que na tradução foi para truques, mas logo no início do livro, lá no prólogo, ele fala disso, de que as pessoas têm que aprender a usar os truques e a única coisa errada de quando você usar um truque é quando você é pego. Exatamente. Inclusive, em inglês eu acho que faz até mais sentido, né? Porque, na verdade, é totalmente trapaça mesmo, né? É tipo, você tá tentando efetivamente fazer uma gambiarra, enganar quem tá assistindo pra não descobrir como é que você fez. Sim, exatamente. Coisas, por exemplo, alterar a altura de um ator pelo ângulo da câmera, é uma coisa que ele fala lá. Sim. E essa também é uma diferença, né? Assim, de você pegar um livro de fato que foi alguém que trabalhou na área por muito tempo, então vai te dar essas informações. Isso é uma coisa legal do 5Cs, que obviamente a pessoa trabalhou na área, sabe do que tá falando, traz exemplos com fotos. Apesar de ser um livro de 65, até a gente que já esteve em sets, não muitos, né? E apesar de ter em poucos sets, mas a gente já foi, muitas coisas que ele, tipo, quase tudo ainda se aplica totalmente, assim, né? Incrível. O cinema, ele sempre volta para as mesmas coisas, né? Para os mesmos conceitos. Sim. É exatamente isso, conceitos, a palavra, né? É incrível que a gente tá usando muitas palavras, inclusive, que realmente começam com C, que nem são citadas no livro. Vários Cs da cinematografia. E é engraçado, eu tava relendo o início também do livro, né, hoje pra ver, e na versão em português, que é a que eu tenho aqui, tem um trechinho antes, né, que colocaram na tradução, então é um pouco mais moderno, e ele tá falando sobre a época que começaram a surgir as SLRs, que também já é uma época que ficou meio pra trás hoje em dia. O livro chega nessa época? Não, na versão em português tem um textinho na frente, porque eles, no ano que eles foram traduzir, adicionaram. Entendi. Quando foi o início das DSLRs? Eu nem sei. Se eu não me engano, faz tipo uns 10 anos aí. Que eu vi, ó. Aqui achei um trechinho bom. Vou dar uma lida. São 3 linhas, tá tudo bem. O fotógrafo, diretor, editor de filmes de não ficção tem de tomar as decisões editoriais durante a filmagem. Por necessidade, ele está mais próximo da produção geral do que o diretor de fotografia de filmes de ficção. São, tipo, coisas muito de quem já esteve lá, sabe? É muito difícil achar algo assim na internet tão facilmente. Sim. Nossa, você consegue achar, mas, nossa, se você achar, vai ser sorte. Tem isso também, ele cita... Eu diria que é mais pra ficção, tudo. Só que ele também fala em vários momentos sobre coisas de não ficção, caso seja de interesse da pessoa, né? Ele fala um pouco de documentário também, né? É, porque muitas coisas se aplicam mais... É que ele fala mais desse estilo de documentário mais fixozão, assim, né? Como é que chama? Sim. Até sem ser o cinema verdade, é o outro, eu esqueci. Conceitos aí pra gente lembrar depois. Sim, eu não sou bom com os 1000 nomes que as coisas têm. Mas agora me fugiu também o nome. Mas, bom, enfim. Enfim, mas é isso. Outra coisa legal desse livro é que você sempre pode voltar para qualquer parte dele, não é um livro linear. Por exemplo, quando você quer relembrar alguma coisa sobre como fazer a captação de uma cena, tem um trecho muito legal que ele explica sobre filmar a master e como, pelo menos os atores da época que ele escreveu, né, preferiam. Mas eu acho que ainda se aplica isso, porque os atores normalmente querem realmente de fato atuar, né, eles sentem melhor. E depois ele explica, depois a gente vem e filma os closes. Sim. Não, o livro do Lumet aqui também, que ele é diretor mesmo, ele fala exatamente isso. Mas daí ele faz outras interseções, assim. Mas enfim, depois eu faço esse paralelo aí. Sim, bom, é mais ou menos isso. E também a gente decidiu trazer esse primeiro, porque é um bom ponto, assim, pra você partir, se você quer saber. Ele não tem muitas páginas, assim, mesmo se você quiser ler ele como um livro linear, é um pouquinho menos de 300 páginas. É um bom lugar para você partir, vai te dar uma boa base para você ir lá e filmar. Eu realmente acho que o que ele mais peca, assim, básico mesmo, nem é que ele peca, né? Ele só não quis entrar nessa área, mas ele não fala sobre som e nem sobre roteiro, criação, assim. Mas totalmente voltado pra câmera, né? Pra câmera e um pouco pra edição também, porque ele fala de cortes, mas muito desses cortes tem a ver com o que você está filmando, pra você saber até onde filmar cada coisa. Como seguindo os estereótipos, né, o som foi deixado de lado pela galera dessa época, e mais uma vez. Sim, exatamente. Mas
Mas se você quer, assim, ter uma base pra fazer seu primeiro curta, que você vai pegar e você mesmo vai filmar e tal, não precisa de uma super produção antes. Eu acho que esse livro sozinho vai tirar uma base bem boa, embora com certeza seja bom ler ele junto com os outros que a gente vai falar e tal. Eu acho que sem dúvida nenhuma, se você for leigo e for fazer um vídeo, ele vai te tirar, tipo, ele vai te impedir de fazer uma coisa horrível e vai deixar pelo menos ok. Sim. Assistível, essa é a palavra. Sim, bem fácil de ler também, enfim. Então, e você tinha falado que tem 300 e poucas páginas, né? Mas isso lembrando que tem 500 imagens, então... É, um pouco menos de 300 páginas, na verdade. Tudo bem que as páginas são grandes, né? Tem uns 25 centímetros de altura cada página, mas a letra também é grande, então... Não, então, e também tem muita imagem, né? Então, tipo, você vai lendo muito rápido se você tiver, tipo, tentando acabar o livro. Sim, quando eu peguei ele, eu comecei a ler ele como um livro linear. Tipo, abri a primeira página, comecei a ler e fui lendo. Mas também não precisa fazer isso. Como eu disse, ele é separado nas 5 categorias, né? Passando que são ângulos de câmera, continuidade, corte, composição e closes. E dentro de cada categoria delas tem vários tópicos. Então, se você quiser só abrir para ler 2 páginas, também pode te ajudar muito. Por exemplo, você sabe que amanhã você vai gravar uma cena de diálogo. Você pode ir lá na parte de closes e ler só aquela parte. Serve como um livro de consulta também, né? Bom, acha que já... Eu acho que é isso. Sim, prosseguimos pro próximo? Prosseguimos. O próximo, então, eu acho que seria uma escalada, assim, de livros que você teria que ler. Uma escalada técnica, né? O primeiro, o primeiro é o 5 Cs. E aí o segundo eu já jogaria, assim, que é o livro que eu indico pra todo mundo, que é o Film Directing Cinematic Motion. Quem escreveu foi Steven D. Katz, eu não sei, eu acho que o cara é alemão. O livro é a primeira edição, né, de 92. É praticamente como se fosse 5 Cs, só que escrito em 92. Então ele tem uma série de outras coisas, assim, mais abrangentes, assim, sabe, mais livre toda aquela coisa fixa do estúdio, system e tal. Já era um outro momento também, né? A produção de vídeo já tinha se espalhado um pouco mais, embora ainda longe do que é atualmente. Sim, não, com certeza. Tipo, anos 90, é só a gente tentar lembrar os filmes, né? Os filmes dessa época. Mas, assim, não tem nem comparação um filme dos anos 70 de um filme dos anos 90. A escalada ali foi grande dessa época. Mas enfim, daí ele cobre muita coisa desse período, assim, que foi a transição do cinema deles, daquele cinema classicão, aquele cinema meio travadão, para o cinema que a gente tem. Acho que o cinema de hoje ainda é assim, né? Tipo, o que surgiu lá dos blockbusters com aquele pessoal lá, o Scorsese, Spielberg, o Kubrick. É mais ou menos o que a gente tem até hoje, né? Assim, lógico que hoje tá bem mais moderninho e tal, mas eu acredito que o básico não mudou tanto. Não, até o jeito de produzir desse tipo de cinema continua muito igual. Exatamente. O que mudou é que eles colocam as câmeras em lugares diferentes agora, seja embaixo da água ou num carro destruindo. E agora tem bem mais tela verde e tudo mais, né? Bom, mas enfim, então o Cinematic Motion ele é bem nessa pegada. Ele é também um ótimo livro de consulta. E ele é extremamente prático também, zero acadêmico, totalmente um livro pragmático, assim, tanto que exatamente igual aos 5 Cs, você pode olhar o sumário dele, olhar exatamente o que você quer saber. Eu quero ler sobre essa parte especificamente. Aí você abre lá e lê. E aí ele trata sobre várias coisas envolvendo tanto o posicionamento da câmera, quanto um pouco de posicionamento de atores também. Falando um pouco sobre as áreas, né, que ele engloba. Ele é um bom livro pra, tipo, beleza, depois que você assistir umas videoaulas no YouTube, né, provavelmente a primeira coisa que você vai aprender é sobre câmera, etc. Esse livro é uma boa introdução para você começar a descobrir o que um diretor faria, no caso. Não um diretor de fotografia, o diretor mesmo, o diretor dos atores mesmo. Sim, isso é um conteúdo difícil de encontrar. Inclusive, eu já percebi que uma das buscas mais comuns de quem tá pesquisando isso, e pra ser bem sincero, até sei lá, ali no segundo ano da faculdade, é tipo, o que o diretor faz?
Porque a gente vê os diretores nos making-offs ali, ou nos filmes que tratam sobre esse tema, sentado na cadeira, né? Falando, Sim. corta e Apontando. começa a filmar. Mas, tipo, o que o diretor faz? Por que o nome dele sempre tá tão grande lá? Por que ele ganha tanto dinheiro no sistema de blockbusters, né, em Hollywood, falando Então, disso? é uma pira. O que o público sabe é só isso, né? É a figura midiática, né? Mas, tipo, a função específica mesmo, eu tenho certeza absoluta que tem uma galera que saiu da faculdade, inclusive a que a gente fez, e que não sabe ainda o que o diretor tem que fazer. Sim. Porque é bem nublado assim mesmo. E também você tem que, pra você entender o que é que o diretor faz, você tem que esquecer totalmente esses estereótipos que a gente monta assim na cabeça antes de ter uma noção. Mas enfim, esse livro aqui eu achei perfeito. Só pra manter no assunto, né, pra não perder, contar uma história rapidinha que aconteceu esses dias sobre esse negócio do diretor. Conte. Tava conversando com um amigo, né, indiquei uma série pra ele, aquela The Umbrella Academia, da Netflix. E indiquei, ele foi lá, viu, gostou bastante e comentou que o ator que faz o Klaus, que é um dos personagens principais, é o mesmo ator de um filme que a gente vai ver no cinema, na época que podia fazer isso, há anos atrás. Só que o filme que a gente vai ver no cinema, eu acho que era Máquinas Mortais o nome, é muito ruim. As atuações são muito ruins. E é o mesmo ator que faz o Klaus, que é um personagem muito bem feito nessa série. Sim. E ele comentou comigo, né? E daí eu falei... Isso aí é uma coisa que muita gente não sabe, mas é a diferença que um bom diretor faz, mesmo lidando com atores que foram ruins em outros filmes. Sim. Um bom diretor traz, tipo, muitas vezes que a gente olha pra atuação e fala, nossa, esse ator é ótimo, de fato, eles têm todo o mérito deles. Ou fala que o roteiro é ótimo, muito disso tá ligado realmente ao diretor, e muita gente não sabe disso. Não, exatamente, até porque, tipo... A mídia nunca explica essas coisas, né? É só, tipo, acho que a coisa mais estereotipada de um diretor é que o diretor controla a câmera, né? Sim. Ninguém passa pela cabeça sobre todas as outras funções. Mas enfim, é uma mistura de funções um pouco nebulosa, assim, realmente. Mas esse livro aqui, ele é extremamente bacana, assim, porque ele mostra exatamente aonde é que acaba o trabalho do diretor de fotografia e aonde começa o trabalho do diretor. E eu acho que esse livro aqui é ótimo, e também porque ele não é, sabe, não tem subjetividade, ele é direto no ponto ali. A subjetividade ele deixa pra você colocar ali na hora que você quiser. Na hora que você for fazer o teu filme, você faz o que você quiser. Agora, o prático é isso, entendeu? Você tem que fazer X e Y. Se você quiser fazer diferente, faz diferente, mas... pode dar errado, enfim. Outra coisa incrível também desse livro, que é uma das minhas coisas favoritas sobre ele, na mesma coisa como o 5Cs, ele é dividido em capítulos, né? Eu, infelizmente, não tenho ele aqui agora para saber os capítulos exatamente, mas ele tem capítulos bem específicos sobre coisas específicas, sabe? Filmando carros, filmando cenas de pessoas numa mesa. Ele, depois que ele fala essa parte técnica, de uma maneira bem prática assim mesmo, sem muita firula e tal, tudo muito bem esquematizado por desenhos e tal, muito bom mesmo. Logo em seguida vem tipo uma entrevista com alguém da área falando sobre o mesmo assunto. E é incrível, porque você acabou de ler a parte técnica e falou assim, ok. Só que daí vem os caras depois, os caras muito bons, assim, que a gente não conhece os nomes, mas é a galera que tá trabalhando ali, que tá fazendo os filmes que a gente gosta, e que a gente só conhece o nome do diretor. E eles vão e dão umas dicas, assim, tipo, uns toques, sabe, uns segredos ali. E é muito bom. Nossa, eu adorava as partes das entrevistas. Então eu acho que isso pode ser um dos pontos mais fortes desse livro, porque é igual o que a gente falou nos 5Cs, os truquezinhos ou os cheats, né, as trapaças. Sim. Esse pessoal sabe, eles vão te falar, tipo, você pode saber filmar uma coisa, mas por uma coisa específica, tipo, filmar um carro, sempre tem os truquezinhos ali, e se você só pegar e tentar ir, pode ser que você consiga, pode ser que você seja genial e entenda, mas se você ouvir de alguém que faz isso, vai ser muito mais simples. Porque Sim. Com certeza ele vai te falar ali qual é o melhor jeito. Até hoje eu não esqueço, um dos primeiros truques que eu lembro e que eu li uma vez só e eu nunca mais esqueci. Eu acho que estava escrito isso numa entrevista, eu acho.
que quando você vai filmar uma cena de carro, você precisa filmar, se você for cortar entre uma pessoa de perfil e uma pessoa de frente, né, dentro de um carro em movimento, quando você for filmar a pessoa de lado, né, de perfil no caso, você tem que fazer o carro andar 30% mais devagar do que quando você for filmar ele de frente. Porque se você filmar o carro na mesma velocidade, tipo, a 50 km por hora, tanto no perfil quanto de frente, os dois não vão cortar juntos. E agora me fala aonde que você ia descobrir isso em qualquer outro lugar, sabe? Não tem como. Sim, e na prática, quanto tempo você ia demorar até perceber isso, caso percebesse, né? Não, você ia ver que tem alguma coisa errada, e só que você ia falar, porra, mas eu fiz tudo certo, o carro tava exatamente na mesma velocidade. E o pior é que pra ver essas coisas na prática, normalmente você vai ver na edição, assim. Em alguns sets, você já descarrega o cartão e já tem alguém ali, um logger pra ficar olhando, mas mesmo assim teria que remontar toda a cena, então... Não, então. Porque assim, seria vale é um problema seria um problema mais de continuidade, na verdade, né? Tipo, Sim. olhando o plano sozinho, ele estaria ótimo, ainda mais na hora que fosse juntar com outro, você ia ver que tá, tipo, ia estar esquisito. Mas enfim, são esses toques, assim, que eu acho incrível. E você saber, assim, você, nossa, com certeza vai estar se poupando muita dor de cabeça. Errar é um dos melhores jeitos de aprender, né? E é sempre importante você ir lá e tentar fazer pra ver o que vai acontecer. Mas também nada te impede de você... ou melhor, nada te obriga a ser 100% autodidata. No sentido de só aprender fazendo as coisas. Sim, É importante ir lá e fazer e errar, mas também é sempre bom você ler antes e saber. Até porque errar é frustrante também, né? Depois que você começa a errar algumas vezes, fica meio tipo, ok, eu já tentei, alguém precisa me falar o que eu tô fazendo de errado, né? E também na parte mais profissional falando, você tem os momentos de treinar e errar, que são os seus momentos fazendo algo pessoal, mas quando você tá ali fazendo alguma coisa numa produção de fato, ou trabalhando diretamente para um cliente, não é o seu momento de errar ali. Exatamente, ali não tem tipo, eu vou errar, mas eu vou aprender. Não, se você errar, você vai se fuder. Por isso que esses livros de consulta eu acho muito legais ter, inclusive sempre que eu posso eu acabo comprando a cópia física, porque na hora assim você sempre pode pegar rapidinho, mesmo por 15 minutos antes de sair de casa e dar uma lidazinha e pegar uma informação dessas, incrível. Lê o que você precisa, se você já souber o que você vai filmar, anota na palma da mão com uma caneta, pronto. 5 minutinhos que você olhou ali, vai te poupar de muita coisa. Aí você tinha falado uma coisa antes que eu achei interessante. Se você for filmar o seu primeiro filme sozinho, só você mesmo, sem muita produção e tal, o 5Cs era o livro certo assim pra você ler antes, né? Aí eu acho que, vamos supor, se você for fazer o seu segundo filme com um pouquinho mais de produção, sabe? Tipo, um filme um pouco mais complexo, chamar mais atores e tentar fazer umas coisas mais complexas, o Cinematic Motion seria o livro pra você servir de base, assim, o seu livro de cabeceira. Eles realmente são uma escaladinha, né? Em todos os sentidos possíveis. Começa pelos 5Cs, vai lá e faz alguma coisa baseada no que você leu nos 5Cs, erra ou acerta, depois vai pro Cinematic Motion, vai lá e faz uma coisinha um pouco mais produzida, novamente erra, acerta. É gostoso testar as técnicas, né? Porque às vezes tá escrito ali e você fala assim, beleza, entendi, vamos lá fazer. Acho que não tem nada mais gostoso que estudar testando, porque daí você vê. Assim, você sabe que você sabe fazer de fato quando você foi lá e fez, né? Sim. Só saber por falar que sabe é diferente de fato ir lá e fazer. E é até mais fácil, porque esses livros são relativamente grandes, mesmo os que são menores. Então é muito difícil pegar todas as informações só de cabeça, assim. E quando você vai e coloca elas na prática, aí sim você aprende mesmo. Não, sim. Eu acho que você só vai internalizar tudo quando você precisar fazer alguma coisa e falar, putz, como é que era isso aqui mesmo? Isso tinha no livro. Aí você vai lá consultar e aí dali em diante você nunca mais vai esquecer daquilo. Exatamente. Bom, acho que o Cinematic Motion a gente falou bastante até. Sim. Dá pra passar pro próximo. Então, a gente falou até agora de alguns livros mais técnicos, né? Que discutem exatamente isso, técnicas de como fazer. E daí agora, saindo um pouco disso, mas ainda não entrando no teórico, inclusive o motivo que a gente tá falando tanto de que são livros fáceis de ler e não muito teóricos, é porque a gente vai chegar no teórico ainda. Pode crer. Mas antes disso... Antes disso, eu queria falar sobre um livro que trata de assuntos um pouco menos discutidos, mas que eu particularmente acho muito importantes, que acompanham a técnica sempre.
porque não é só de técnica que você vai fazer, a gente tá falando de uma área que, mesmo com todas as questões de mercado e tal, continua muito sendo sobre arte, né? Então não é só técnica. Sim. Daí o livro que eu vou falar agora é o Hobby como Artista, 10 Dicas de Criatividade, que é do Austin Kleon. Eu acho que esse é assim que fala o nome dele. No site dele tem um tutorialzinho de como falar o nome dele. Ele falou que rima com neon, então eu chuto que é Kleon. Ele é bem mais atual, esse livro, né? Ele é de 2012, o autor inclusive tá vivo. E ele não nem sequer trabalha na área de audiovisual. Ele é um escritor, faz poemas, se eu não me engano, escreve para jornais. Mas esse livro, inclusive, ele é muito lido por várias pessoas da área de audiovisual, fotógrafos e pessoas que trabalham com vídeos. Porque ele fala sobre criatividade na era digital. Na verdade, esse autor tem, inclusive, uma trilogia de livros sobre esse tema. E é um livro super pequenininho, super rápido de ler, cheio de esquemazinhos desenhados, sabe? Direto, tem uma página que é só um desenho. E é mais voltado para literatura, os exemplos ou não? Não, ele não dá muitos exemplos, ele conta mais, tipo, ele dá as dicas e fala da vida pessoal dele, de como ele aplicou isso. É só que ele fala, por exemplo, quando eu escrevi lá, mas de vez em quando ele sabe que tem gente que tá lendo pra fazer filmes. Porque ele, às vezes, fala, tipo, quando você for escrever seu texto ou fazer seu filme. Mas como o tema principal é criatividade, é aplicável também. Ele trata principalmente de 3 assuntos no livro, que são criatividade e referências, como usar suas referências e tal, que é uma coisa muito importante, e como usar para não ficar exatamente igual, mas também não é um problema você usar referências, você precisa ter referências. Você não precisa fazer... Pode falar. Difícil usar referência, né? Porque a gente fica com medo de, nossa, não posso, se eu usar vai ficar igual e tal. Então existe uma pira, assim, entre usar... É difícil usar referência se você não saber como. E principalmente na área audiovisual, eu acho, as pessoas têm muito medo. Porque, por exemplo, quando alguém tá aprendendo música, a primeira coisa que faz é pegar e tocar no violão, piano, instrumento que seja, ou cantar as músicas que você gosta. Tipo, literalmente, pegar a música e fazer você ela. Só que no audiovisual a gente não vê muita gente falando, tipo, eu gosto desse filme, dessa cena, deixa eu tentar refazer ela. As pessoas têm medo disso, tipo, não posso refazer. Tem gente que faz, mas dentro das universidades, assim, eu acho que é um pouco mais... Parece que é um tabu, né? A galera tem medo. Sim, e você precisa de referências. É muito difícil achar alguma coisa 100% autoral, assim. Mesmo que você não saiba quais são as referências, é muito provável que tenha. Um exemplo clássico disso é o Tarantino, que muita gente acha, tipo, sensacional, e de fato são bons filmes, mas ele usa muita referência. Tipo, dá pra pegar, assim, as cenas mais famosas e ir contando referências, sabe? A cada segundo tem uma referência ali. O estilo dele é referências, né? Só que ele usa umas referências, inclusive por isso que muitas coisas saem muito legais, porque ele tem muita referência de umas coisas cuts de outras épocas. Sim. Mas é referência ainda, só que ele tem referências muito legais, e isso é uma coisa que fala lá. Como você ir atrás de referências, como você usar. Outra coisa que ele fala um pouco menos é sobre dicas de produtividade, que é uma coisa que a gente não viu na faculdade, é muito importante, porque nessa área tem muita gente que tem ideias ótimas, mas não consegue tirar do papel. Trata temas, inclusive, que eu não achei que iria ver, por exemplo, de crise do impostor, que é uma coisa que pega muito, é síndrome do impostor, não é real, né? Mas eu ouvi uma psicóloga falando que não é de fato uma síndrome, porque não é oficial, então que seja. Mas fala um pouquinho disso lá em uma página, tem muitas dicas de produtividades, e ele até fala mais no final, um pouco, umas dicas, acho que no último capítulo, umas dicas de financeiro e comportamentais. Acho que seria um bom livro para um roteirista, então, né? Ou uma roteirista, aí, sei lá, querendo ler alguma coisa diferente sem ser um manual de roteiro. Então, eu vou falar em outro que eu acho que é um pouco melhor, talvez, para roteirista. Eu acho que esse é muito bom para qualquer um, sabe? Inclusive, ele é baratinho. Ele é um livro assim, quadradinho, super pequeno. Peguei ele aqui para ver. Tem 150 páginas, com letras grandes e desenhos no meio. Uma semaninha você leu ele. É muito difícil falar em quanto tempo você leu, né? Porque cada pessoa lê em tempos muito diferentes. Mas tranquilamente, uma semaninha você leu ele, ou em 3 dias, se você ler rápido, ou em 2 dias. Tem gente que mete louco. Sim, mas acho que é isso, é bom. Eu não concordo com tudo que ele fala especificamente, mas não preciso concordar com tudo que um autor fala pra achar um livro bom. Inclusive, isso é uma coisa que ele fala.
pegue o que você acha interessante pra você e de resto jogue fora. Porque você também não precisa encher sua mente de todas as referências, você precisa ter essas referências boas com você. Eu já vi outros autores falando exatamente a mesma coisa. Talvez ele esteja fazendo uma referência. Sim. Mas eu descobri também que muita gente faz referência a ele. Uma frase que eu já escutei muito dentro do audiovisual, que é uma coisa que eu concordo, é só, tipo assim, não seja um babaca. Principalmente, tipo, quando alguém vem te pedir ajuda, sabe? Tem muita gente, principalmente gente que tá no mercado há mais tempo, então tá mais acostumado com o mercado de 15 anos atrás, que não quer compartilhar, tipo, onde aprendeu alguma coisa, não quer ensinar como aprender alguma coisa, achando que isso vai fazer a pessoa simplesmente pegar o lugar dele, sabe? Então, é como se fosse pra tentar criar uma hierarquia que meio que não existe. Uma pira isso, né? E eu vejo muita gente falando disso e eu acho que o pessoal pegou desse livro. Pode crer. Mas eu já ouvi isso também, eu não sabia. Sim. Podia ter saído daí. Ou ele pegou de outro, que seja. Não, nem importa tanto, mas é um bom livro, é um livro legal de ler. Eu recomendo, assim, porque é super curto, você vai pagar barato nele e ele vai te dar muitas dicas práticas de coisas que não são técnicas e não são teorias, mas se você não tiver, é muito difícil, sabe? Ou, por exemplo, um outro livro desse mesmo autor que eu não li, mas só o nome já é muito interessante, que é Mostre Seu Trabalho, sabe? São essas coisas. Você quer crescer, quer que as pessoas vejam, você precisa mostrar seu trabalho, você precisa conseguir tirar ele do papel. Não adianta você só ter as técnicas, ou ter as técnicas e a teoria, aí você consegue fazer ali sozinho um filme super massa e depois você simplesmente não consegue mostrar ele por algum motivo. É que também rola um receio das pessoas, né? Tipo, dos outros não gostarem e tal, dele Sim. ser criticado, mas na verdade é que a maioria das coisas que as pessoas fazem são super legais, são incríveis. Se elas mostrassem para as outras pessoas, muito provavelmente as outras pessoas iam gostar, sabe? E também as críticas quase sempre são construtivas. Mesmo quando alguém fala uma merda pra você, você ainda, né, lógico que tem que segurar ali a barra, mas dá pra sempre tirar alguma coisa construtiva para o seu trabalho. Qualquer tipo de crítica. Sim, ia falar isso mesmo. Um dos melhores jeitos de você melhorar depois que você fez alguma coisa, porque você sempre vai querer que o próximo seja melhor, é você mostrar para as pessoas e ver. Inclusive, quando você tá na área do audiovisual e do cinema, você tá fazendo as coisas normalmente para os outros assistirem. Então é muito importante você ver como os outros estão reagindo àquilo. Exatamente. Eu tava vendo uma palestra esses dias exatamente sobre isso. Era o Kashmir que tava dando a palestra, é um DJ. E ele fez uns hits aí nos anos 2000, enfim. Não sei se você conhece. De nome, não. Ele tipo, escreve sem as vogais, sabe? Tipo, Kashmir, é tipo K, enfim. Mas ele tava Coisa de falando DJ. assim ele tava falando assim pra plateia, assim, e eu achei que ele ia ensinar alguma coisa técnica e tal, né? Mas não, ele falou duas coisas super interessantes, logo no comecinho, eu não terminei de assistir ainda. Primeiro, ele falou assim, se você quer ficar bom em ser DJ, mas eu acho que isso se aplica a qualquer coisa, primeiro, você tem que realmente pegar isso não como um hobby, como a sua função mesmo, sabe? Tente viver disso, mesmo que você fique capengando no início. Sim. Essa foi a primeira dica que ele deu, que eu acho também super válida, assim. E a segunda é, mostre o seu trabalho para outras pessoas e, tipo, pegue as coisas que elas estão falando e use. Mesmo que você não concorde, sabe? Daí, tanto que ele deu um exemplo, assim, de um dos maiores hits que ele fez. Tinha uma parte, assim, que ele tinha feito meio cagada e tal, mas não deu tempo de arrumar e ele foi e mostrou pro cliente. E aí os clientes todos, nossa, que legal essa parte aqui, sabe? Foi a parte que os clientes mais gostaram e ele ficou, tipo, meio, nossa, vocês gostaram disso aí, né? Mas tá meio merda. Mas ele falou assim, foda-se, fica assim mesmo, né? Já que vocês estão falando que vocês gostaram. E no fim a música foi, tipo, um bombou, assim, e ele ficou famoso por essa música. Então eu lembrei disso porque é bem exatamente isso que você tá falando aí, né? Tipo, às vezes você mostra para as outras pessoas e abre totalmente um leque que você nem tava imaginando na sua cabeça. Sim, e é isso. No final, realmente é mais difícil do que parece, porque não é só você pegar uma câmera ou você baixar um programa no seu computador e pronto. Você precisa saber as técnicas, as teorias e saber ainda mais essas dicas. Que eu não consegui achar um nome bom. Porque dicas me parece alguma coisa que seria útil, mas não essencial, sabe? Não, essas coisas são essenciais, você precisa saber também. É como se fosse uma sabedoria, né? Tipo,
não sei também explicar muito bem. Sim, e é isso, é como você falou, tem gente falando sobre isso, dando palestra, mas eu vejo muito pouco comparado com o do resto, das pessoas falando do resto, principalmente de técnica. Não dá pra viver só de Sim, com técnica. certeza. Não, exatamente. Tanto que quando eu tava assistindo a palestra, eu achei mó esquisito, assim. O cara tava dando a palestra, mas não tinha nenhum equipamento na frente dele, nem nada. Eu falei, ué, esse cara vai falar o quê, entendeu? E aí ele começou falando exatamente disso e eu achei extremamente interessante. E aí casa super com o que a gente tá falando. Sobre mostrar. E também, eu acho que, assim, a gente tem que parar. Todo mundo que tá nessa área de artes, né, ou da nossa área também que é comunicação, mas também tem artes, que parar de querer pensar que a primeira coisa que fizer vai ser boa, porque não vai, você tem que Não. assumir que você vai fazer coisas ruins e, sabe, faz parte. Quando você for mostrar pra alguém, fala assim: ó, vou te mostrar uma coisa ruim, e é isso, entendeu? Alguma coisa de bom, a pessoa vai até te falar assim: nossa, tá ruim mesmo, tá uma merda, mas isso aqui eu gostei. Pronto, já tirou uma coisa que você pode repetir no teu próximo. Sim, e é isso, a primeira coisa nunca vai ser boa, como você falou, às vezes nem a segunda, assim, mas digamos que a 10ª coisa vai começar a ficar bom. Então chega lá logo, né? Você vai ficar esperando a 10ª chegar pra sempre? Não, vai lá, faz a primeira, a segunda, a terceira, vai fazendo, que você Exatamente. chega lá antes, né? E que faça nos seus momentos de treino, né? De estudo ali, e não no seu, na hora do vamos ver, né? Sim. Então é por isso que é importante fazer coisas por conta própria, assim, sem ser ligado a terceiros. Eu acho que é importante produzir puramente por estudo, sabe? Sim, Apesar de que é concordo. difícil, né? Mas assim, não no nível profissional, mas produzir por estudar, né? E Nem com o produzir celular. com o que você tem. Eu ia falar Exatamente, é. exatamente isso. Você falou exatamente o que ia falar. Produz com o que você tem. Até porque uma coisa que a gente tá tentando passar aqui, né? A gente só tinha falado de livros técnicos até agora, mas outras coisas podem até ser mais importantes. Por exemplo, a história que você está contando. Uma história bem contada com um celular é melhor do que uma coisa que não tem uma história contada com uma câmera de cinema. Eu acho muito mais interessante, sei lá, assistir um TikTok engraçado de 12 segundos do que um filme de comédia ruim, sei lá, tá ligado? Filmado na melhor câmera que for, mas não interessa qual câmera que é. A câmera só vai mostrar o quanto é ruim. Enfim. Exatamente. Só pra terminar aqui de falar do hobby como artista, eu peguei ele, né? Fui atrás aqui. E aí tem os nomes dos capítulos, né? Só ler alguns nomes pra. Acho que mostra bem. Por exemplo, o segundo capítulo chama Não espere até saber quem você é para poder começar. O sexto capítulo chama O Segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. É isso. Assim, e daí o oitavo chama Seja Legal. Seja legal. É isso. Tipo, seja legal. Você precisa ser legal. Você precisa ser legal com as pessoas por vários motivos. Primeiro, para ser uma pessoa legal. Segundo, pelo networking que você vai fazer. Pode crer. Bom, mas é isso. Do hobby como artista era isso. Muitas coisas legais. Bom, qual que é o próximo da lista? É o Making Movies? Making movies. Bom, então a gente já vamos avisar aqui que a gente vai dar um salto extremamente abrupto aí de sair desse livro que você tá falando assim que é de fora da área, né? Uma visão de fora assim para dentro e que tem muitas coisas importantes, mas e agora a gente vai entrar num clássico do tipo de clássico que é questionável, sabe? Uma coisa antiquada mesmo. Eu acho que esse livro é um livro já antiquado, apesar de ainda ser uma coisa extremamente interessante, tanto que eu estou aqui indicando para leitura. É o Making Movies do Sidney Lumet. Sidney Lumet foi um diretor de cinema extremamente importante, que fez filmes na década de 50, 60. Ele fez muitos filmes, né? Mas, tá ligado? Na época, filme preto e branco. Ele é um cara extremamente antigo de Hollywood mesmo. Ele viu Hollywood sair do sistema de estúdio, daqueles Star System, daqueles filmes paradão e tal, e entrar na era dos blockbusters, assim. Ele esteve presente em tudo isso e ele é um cara clássico, assim, do cinema, sabe? Ele é o próprio tiozão de Hollywood. O tiozão que sabe de tudo, sabe dos bastidores. Ele é o brother da galera, dos dinossauros, assim. Ele é o rei dos dinossauros de Hollywood. E esse livro, eu tava falando pra você antes, ele não é um livro, ele não foi, né,
primordialmente escrito especificamente para quem é da área do cinema. Ele foi escrito tanto para alguém que já é da área, que queira ter uma leitura leve, assim, né, sobre bastidores, sobre experiências pessoais, tanto uma pessoa de dentro da área quanto um leigo que gosta de assistir filme, não sei. Putz, eu acho esses filmes super legais, ou tô pesquisando aqui na internet, vou fazer meu primeiro curta e tal, mas é isso, sabe? Eu só sei disso. O resto que eu sei são os estereótipos. E esse livro aqui é muito bom para você pegar os seus estereótipos e ver que parte deles tem um fundo de verdade, mas não era bem assim, sabe? Esse livro aqui também é bom para entender o papel de um diretor, porque apesar de ser um livro extremamente antigo, eu nem sei será que eu consigo achar aqui de quando que foi a primeira edição? Mas só pela idade da pessoa que escreveu já dá pra ter uma noção, né, de que... A cópia que eu tenho aqui tá com o copyright de 95. Uhum. Eu não tenho certeza, mas assim, durante o livro ele só dá exemplos dos filmes que ele fez. E ele fez mais de 50 filmes, se eu não me engano, então, tipo, tem bastante coisa. Enfim, o livro é basicamente histórias pessoais dele durante a carreira no cinema. Seguindo a mesma lógica do que a gente tá falando, ele separa aqui em várias partes, assim, para facilitar, né? É um livro até que bem interessante, assim, de ler. É um livro bem fácil de ler. E aí, pelos capítulos também... eu acho que esse aqui também não seria o caso de você ler ele como consulta, sabe? Esse eu acho que você lê quase como se fosse uma ficção. Porque ele vai dando vários exemplos, ele tem um humor meio de tiozão mesmo, mas aquelas dicas que eu tinha falado no Cinemático, ou que esse livro mesmo que você acabou de falar, O Hobby como Artista, essas dicas que às vezes passa despercebido, é isso. Esse livro, o que você vai aproveitar desse livro é exatamente isso. Pega as dicas, aproveite, e o resto das coisas de tiozão que ele tá falando, você pegue com curiosidade, sabe? Eu vou ler aqui o nome dos primeiros capítulos aqui, só para ter uma ideia como é que está dividido, né? Tipo, o começo ele fala assim: o diretor, o melhor trabalho no mundo. O segundo capítulo é o roteiro. Os roteiristas são necessários? Polêmicas aí. O capítulo 3, estilo. A palavra mais mal usada, né? Tá escrito misused. A palavra mais mal utilizada no mundo desde a palavra amor. Enfim, ele tem um senso de humor bem afiado. Deu pra perceber que ele coloca bastante opinião, né? Diferente dos livros mais técnicos, que eles tentam, tipo, eles só passam ali a técnica. Claro que sempre tem uma opinião junto, porque não dá pra fazer uma coisa sem opinião, mas nesse, pelo jeito, eu não li, né? Mas pelo que você tá falando, ele coloca bem mais opinião nas experiências dele, né? Totalmente, é totalmente de opinião. Tanto que ele vai defender alguns pontos, assim, quem já sabe alguma coisa de teoria de cinema, por exemplo, ele é extremamente contrário à teoria dos autores, dos franceses, que criou todo esse misticismo em volta do diretor e tudo mais. Ele é extremamente contra isso e ele é totalmente puxa-saco dos roteiristas, que na época dele lá é uma viagem muito louca, assim, porque naquela época os roteiristas eram a mosca da bosta do cavalo do bandido. E ele não, ele sempre pegava os roteiristas e falava assim, não, vamos comigo, entendeu? Ele dava uma importância muito grande aos roteiristas mesmo, assim, a ponto de levar eles em todas as reuniões e levarem eles a patamar quase de produtor do filme. Enfim, é um livro totalmente de opinião, igual você está falando, um filme. É um livro totalmente lotado de opinião. Ele retrata os sets mesmos desses filmes, que os filmes deles todos são clássicos, assim. Alguns melhores do que outros, claro. Mas todos os filmes deles são clássicos, assim, para quem é, vamos supor, um cinéfilo, muito provavelmente teria assistido muitos filmes dele. Ele fez filmes, né, tanto na época em preto e branco, quanto ali depois que a cor entrou no cinema. E ele vai falar exatamente isso, o set do filme. Ele vai descrever como foram os sets dos filmes dele. E ele até compara um set com o outro, e é muito interessante. E aí eu retorno a falar a mesma coisa que eu tinha falado antes, nos 5Cs. Essas experiências aqui de set que ele tá falando, vamos supor, aconteceu nos anos 60. E você também, já tivemos a oportunidade de participar de alguns sets de curta-metragem, né? Bem, assim, eu diria bem amador mesmo, assim, né?
Não sei, a gente já participou de sets bem diferentes entre si, mas eu acredito que em todos eles, mesmo dos mais informais até não sei a palavra, os mais caretas, todos eles eu consigo relacionar perfeitamente a tudo que o Lumet tá falando aqui nesse livro aqui, porque é incrível. Sempre volta para a mesma coisa. O cinema sempre retorna para os mesmos pontos. Então, mesmo que você esteja lendo um livro extremamente antigo, você ainda vai estar pegando muita informação que você pode usar amanhã no teu curta que você vai fazer com seus amigos, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas questionáveis no livro, claro. Ele dá muita opinião. Ele é um tiozão, né? Ele descreve no livro um episódio em que ele deu um tapa em uma atriz para que ela chorasse, porque ela não tava conseguindo chorar na cena. Meu Deus. Não, tá escrito aqui, sabe? E tipo, imagina o que era o cinema naquela época. Tá? Enfim, o cinema e a sociedade, né? Um retrato aí da sociedade dos anos 60 americana. Mas é até bom para quebrar assim, mostrar pra quem tá interessado na área vai descobrir isso uma hora ou outra, quem quer fazer, que por trás das câmeras acontecem vários absurdos. Exatamente. E pelo menos aí tá mostrando, né? Uma coisa que você tem que saber, até porque é uma coisa que espera-se que as pessoas que estão começando a entrar na área, hoje em dia, assim, mudem isso sempre pra melhor, né? Existe muita romantização, né? Tipo, o que tá na frente da câmera é maravilhoso, é uma mágica, mas atrás da câmera é um caos completo, um set, é um estresse absurdo, assim, lógico que, né, do mesmo jeito que você pode gostar desse estresse, né, provavelmente, médicos passam por estresse muito grande, mas eu tenho certeza que tem médicos que gostam da profissão, né, exatamente a mesma coisa, é um estresse que tem que ser controlado o tempo todo ali, mas ele é constante, então esse livro talvez seja bom, você deu uma ideia boa, assim, para desromantizar o backstage, assim, de uma produção. Mas ele dá, no geral, assim, ele dá até que dicas boas, até algumas coisas práticas, assim, se você estiver fazendo uma leitura mais atenta, você consegue até pegar coisas práticas mesmo, sabe? Ele coloca algumas planilhas que eles realmente usaram na gravação dos filmes. Eu tô olhando para uma aqui agora. Uma planilha da chamada dos atores, sabe? Quando os atores vão chegar, o que tem que levar, tudo mais. Então, é a chamada real do filme, que foi feito em 91. O título do filme é Close to Eden, que depois que foi lançado mudou o nome para outra coisa. Mas eu tô aqui olhando para chama Call Sheet, né? Em português como é que chama mesmo? Seria uma ordem do dia? Isso, exatamente, ordem do dia. A ordem do dia é original desse filme, então é bem interessante assim de ver e ver que a gente que aprendeu isso na faculdade, a gente ainda usa exatamente igual. Inclusive, eu queria ter aprendido a fazer dessa forma aqui que eu estou olhando, porque é muito mais prático, porque do jeito que a gente aprendeu ou deixou de aprender, é muito mais complicado. Enfim, nada como pessoas com experiência, sabe? Acho que questionáveis ou não, e eles são questionáveis nessa época aqui, tem muita coisa errada, mas eles viviam disso, eles faziam muito, né? O cinema era muito ativo nessa época, então eles experimentaram muita coisa e tiraram muitas lições, tanto que a gente estava falando agora há pouco, que o cinema ainda bebe totalmente dessa fonte aqui construída nessa época. Sim, então, o Making Movies é basicamente isso, é um livro de memórias, é uma grande conversa, assim, um livro bastante leve, não é acadêmico, zero acadêmico, mas também não é técnico, zero técnico também. Ele aborda algumas coisas técnicas, alguns conceitos, mas muito por cima. Inclusive, ler ele depois de já ter lido pelo menos os 5 Cs, é bem recomendável, assim, conhecer alguma coisa técnica antes, porque ele não vai tratar nada disso, sabe? Vai facilitar, provavelmente, você entender o livro, né? Saber as coisas técnicas. Exatamente. Mas só reforçando, então, também, né? É sempre bom lembrar de que esses livros, ou até mesmo tudo que você consome sobre isso, é importante você saber o que tirar deles de bom e o que não tirar de bom, né? Com certeza. Você tem que fazer um filtro ali. Até porque ninguém tá soltando uma verdade absoluta ali. Entre as próprias... Não, eu tô dando um exemplo aqui de diretores, mas podia ser qualquer coisa. Entre os próprios diretores, ou os diretores de fotografia, ou roteiristas, ou produtores de arte, ninguém faz do mesmo jeito, né? Cada um tem seu próprio jeitinho de fazer. Sim. Então, o que você pode fazer é aprender
quem sabe fazendo referência a eles, e aí quando você perceber, você já vai ter um seu jeito próprio, preferido, assim, de fazer. É importante mesmo fazer esse filtro e saber saber o que procurar nesses livros, principalmente esses que não são livros voltados mesmo ao aprendizado prático, sabe? Livros que tratam sobre o tema, mas não diretamente ensinando alguém, vamos aprender a fazer um filme. Os de técnica realmente dá pra você pegar bem mais coisa, né? Porque são coisas técnicas, tem você não muito precisa menos filtrar opinião, Bom, eu acho que o que eu tinha pra falar desse era isso. Bom, e pelo primeiro episódio a gente vai ficando aqui então, né? Porque acho que já tá bom no tempo. A gente volta na segunda parte com mais 3 livros. Exatamente, mas tendo discussões bem legais também na segunda parte, sobre várias coisas, teoria contra prática, falou um pouco da faculdade, se vale a pena ou não, te deu umas dicas. Bom, na segunda parte a gente fez, como a gente está tratando sobre livros, né, uma coisa pode ser vista como mais acadêmica, mas a gente sabe disso e conversou sobre essa questão mesmo, né? Se os livros são necessários, se não são, mas enfim, vale a pena conferir até o final. É isso então, né? Espero que quem ouviu até aqui tenha gostado bastante e dá um follow aí na gente no Spotify, que a gente vai trazer bastante discussões legais aí no futuro. Vamos falar sobre equipamentos para quem tá começando, dar dicas. Vamos contar algumas experiências sobre como a gente gravou um curto em 48 horas. Então, continua acompanhando aí. Sim, a gente vai procurar fazer uns temas diferentes, assim, né? Que não são muito comuns no mundo dos podcasts sobre audiovisual aí. E também pegar as coisas mais comuns também e quem sabe, conversar sobre um ponto de vista diferente, né? É isso, então. Qualquer coisa, se alguém quiser sugerir alguma coisa, vamos deixar um contato aí. E é isso.